26 Mar 2022 Cor litúrgica. Roxo, terceira semana da Quaresma, sábado, primeira leitura. Os 6:1-6, leitura da profecia de Oséias. Vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos feriu e há de tratar-nos, Ele nos machucou e há de curar-nos. 2 Em 2 dias, nos dará a vida, e, ao terceiro dia, há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. 3 É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. 4 Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? Osso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. 5 Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas, como luz, expandem-se meus juízos. 6 Quero amor, e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 50. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião, por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Evangelho, LC 18:9-14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 10 Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. 11 O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. 12 Eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de toda a minha renda. 13 O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. 14 Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Não permita que a sua oração seja presunçosa. 26 de março de 2022. Veja a parábola que Jesus conta neste dia de hoje. Estamos no período quaresmal, é um tempo de purificação até mesmo das nossas práticas religiosas. Hoje, de modo particular, a oração. E ela não pode nunca ser presunçosa. E Jesus conta, justamente, para os presunçosos essa parábola de hoje, aqueles que acham que já conquistaram antecipadamente a salvação, a partir dos próprios méritos, a partir das próprias atitudes e das próprias ações. Aqui, precisamos distinguir uma coisa importante. Esse homem começa a se gabar, começa a se autoelogiar daquilo que faz. Uma coisa é a autoconfiança que temos em nós, isso é uma atitude boa. A autoconfiança é aquela justa medida das nossas capacidades. Tenho consciência do meu caminho de fé. Tenho consciência daquilo que preciso praticar, daquilo que vivo. Mas outra coisa é a presunção, que eu sim, o outro não.
Esse outro aqui pode ser Deus, esse outro aqui pode ser qualquer pessoa. Faço o meu caminho independentemente dos outros. E o pior, diz a palavra, que esse homem desprezava os outros. A tradução original, do grego, diz que ele anulava os outros. Para ele, o outro e nada eram a mesma coisa. Então, era um caminho solitário, independente e autossuficiente. Depois, a palavra do Evangelho diz que esse homem observava todos os preceitos da lei judaica, no que diz respeito à religiosidade. Muitas vezes, temos essa mania de querer observar tudo, e mais ainda o que eu invento na minha cabeça. Se tenho o magistério da igreja, eu tenho o meu magistério plus. Se existe a espiritualidade que a igreja me propõe, eu tenho a minha espiritualidade plus. Sempre me acho no direito de ser mais do que alguém, ser mais do que os outros. Isso é um grande perigo que, na nossa experiência de fé, nós corremos. Aquele homem se achava acima dos outros. E aquilo que era bom, que eram as práticas que ele fazia, as práticas de piedade, se tornaram para ele um tropeço. Talvez, hoje, seja o dia também de purificar a nossa oração, de reconhecer tudo aquilo que somos. Os dois homens sobem para rezar, é a mesma atitude. Oração. É o mesmo lugar. O templo, mas a disposição interior é completamente diferente. O primeiro começa a se autoelogiar, já o segundo tem consciência da sua miséria. O primeiro tem a posição firme, em pé, reza não diante de Deus, mas diante de si mesmo, reza diante das suas aparentes qualidades. O outro não, pois ele reza diante da sua miséria, mas sabendo que quem está diante dele é o Deus misericordioso, é o Deus todo-poderoso, cheio de bondade para conosco. Jesus, no final da parábola, diz que o primeiro não foi justificado, mas o segundo sim, porque o primeiro rezou com os seus próprios méritos, contou sobre os seus próprios méritos, já o segundo contou unicamente e exclusivamente com a piedade de Deus. Talvez, hoje, seja o dia também de purificar a nossa oração, de reconhecer que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos ou fazemos é por graça de Deus, é porque Deus nos amou primeiro. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. SC 3A3 O Ludgero Bispo 745, 809 Formação nasceu em 745, em Suescnon, na Frísia. Pertencia a uma família nobre. Desde criança dedicou-se aos estudos e à vida religiosa. O empenhado São Ludgero foi formado como discípulo de São Gregório, no mosteiro, e depois de Alcuino de York, reitor de uma escola muito famosa em sua época. Voltando à sua terra natal, Alberico suscitou-lhe o presbiterato, quando foi ordenado sacerdote em Colônia no ano de 777. Controvérsias. Ludgero se dedicou à evangelização da região pagã da Frísia através da pregação, onde São Bonifácio sofrera o martírio. Converteu multidões, fundou diversos mosteiros e construiu muitas igrejas. Por causa das instabilidades onde morava e a revolta de Oiduquindo, foi para Roma procurando aconselhar-se com o Papa Adriano II e, após um longo retiro, sentiu-se indicado por Deus a tornar-se beneditino. No Monte Cassino, com a vitória de Carlos Magno, em 787, Ludgero pôde voltar ao seu território, no qual dedicou-se à evangelização dos saxões. O bispado em 802, depois de ter evangelizado e fundado o mosteiro de Oerden, e o Debaldo, arcebispo de Colônia, ordenou o bispo em Münster, sendo o primeiro daquele local.
Ali anexou lugares à sua diocese na Frísia e fundou o mosteiro de Elmstad. Em seu ministério, teve embates com o imperador, mas nunca se submeteu a ele em detrimento da vontade de Deus, o qual obedecia acima de tudo. Ministério. Seu trabalho foi rodeado de milagres e profecias, mas, acima de tudo, por uma forte pregação da palavra na qual era capaz de converter multidões. Além disso, destacou-se por construir igrejas e mosteiros, além de formar sacerdotes segundo a vontade de Deus. Previu sua morte mesmo em meio a enfermidades, nunca deixou de implementar o reino de Deus. Porém, previu sua morte e foi o que aconteceu em 26 de março de 809, sendo enterrado no mosteiro de Oerden, município de Ludgero, SC. O município foi colonizado por alemães vindos da colônia Teresópolis. Os colonizadores chegaram na década de 1860, provenientes da região de Münster, principalmente de Eck, que também tem Ludgero como padroeiro. Tal migração deu-se a partir de 1873, principalmente devido à baixa fertilidade do solo do local e ao abandono por parte do governo. A minha oração, ó saudoso bispo, que com tão grande amor nos ensinaste a servir incansavelmente a Jesus como um exímio pastor, dignai-nos servir de tal modo que vos imite e sejamos luz em meio a este mundo. São Ludgero, rogai por nós.